Boa noite, então. Meu nome é Marcelo Leão, eu sou morador aqui do Porto da Lagoa há 16 anos, né? Não me considero um gafanhoto, né? Que esse bichinho que chega, destrói a plantação e vai embora. Vim aqui para ficar também, abracei, é meu lugar e minha terra, hoje eu estou aqui, né? E em função do que está acontecendo no Rio Tavares, que me atinge, né? No mínimo aos meus olhos, né? E no máximo, supremamente atinge nosso direito de ter uma cidade minimamente decente, com um desenho condizente com a realidade dela, socioambiental, é que eu tenho que fazer essa fala aqui. Também convém dizer, né, eu sou assessor do vereador Lino no momento, trabalho como assessor legislativo dele, e assim, eu queria, são duas coisas aqui, eu queria focar, né, reforçar no real objetivo dessa audiência aqui, né, o que era antes para questionar esse prédio, essa aberração que a gente tem hoje, construída, que foi um mote, acabou se tornando um objetivo maior ainda, né, que é a gente discutir as construções que hoje são possíveis ser feitas nessa área. E até, por que não dizer, e afirmar que essa regra que hoje permite para esse prédio é a mesma regra que permite, ao que consta, foi feita alteração de zoneamento, que pode ser feita a mesma coisa ao longo de todas as SCs aqui, o que seria um absurdo, né? Queria, antes de falar um pouco sobre essa questão, eu queria também registrar algumas coisas, já que está sendo gravado. Primeiro, lamentar a demora da audiência pública. Que não fosse pelo empenho de dois vereadores, que são os únicos que estão aqui presentes, não teria acontecido. E registrar, enquanto morador dessa cidade, enquanto eleitor dessa cidade, meu repúdio à Comissão de Obras e de Viação, que não deu a devida importância para esse evento e ficou priorizando realizar audiências públicas de projetos que sequer estavam em andamento ainda, que ainda estavam para acontecer, e não colocou em pauta essa audiência, que eu acho lamentável, né? Também gostaria de colocar, de somar com as pessoas que estão aqui se sentindo desrespeitadas na ausência das pessoas que deveriam estar aqui, porque se isso é uma audiência e se o que está acontecendo hoje se deve a uma omissão ou uma ação equivocada do Executivo, o Executivo tinha que estar aqui para ouvir a gente que está debatendo conosco também. Então isso que a gente acha que não, né? O professor Dalmo fala na promessa aí para frente, né? O para frentemente aí está sendo prometido, é uma promessa de que a gente vai ter alguma garantia com relação aos parâmetros construtivos, que eu acho que a gente ainda tem que debater esse detalhamento. O que significam esses dois pavimentos para a interferência no meio ambiente construído e para o nosso direito à paisagem também? Tem que ser discutido, tem que ser amadurecido, técnica e politicamente, né? E a preocupação que no começo da reunião a gente estava aqui falando é a promessa para trás, né? As intervenções aqui, elas estão sendo naquela lógica que muitas vezes a gente critica, né? Depois, eu vou me inscrever para falar o que todo mundo já falou, mas no caso especificamente aqui, cada pessoa que vem, eu acho que tem que dar realmente seu testemunho, seu depoimento aqui, favorável, né, ao fim dessa regra absurda que permite essas aberrações aqui na área. Por isso que eu estou repetindo também que sou a favor da revogação, até porque, ao que consta, até que provem o contrário, o ônus da prova é do Executivo. A lei que permite esse tipo de prédio foi alterada em 2002, uma parte pontual do plano diretor, em 2006 de novo, e isso eu não me lembro de ter tido sequer uma audiência pública para discutir essa alteração. Outro desrespeito com a comunidade, que estabelece um patrimônio, que estabelece um padrão construtivo desse, que não foi feito, esse parâmetro foi estabelecido sem consultar a comunidade. Tem que ficar registrado o protesto também nesse sentido e questionar a legalidade dessa lei, né? E aí entra a constitucionalidade. Eu acho que uma coisa que está sempre sendo trabalhada na cidade é que, fato consumado, a gente não podia fazer nada, esse prédio foi feito dentro das normas municipais. Agora é o tipo da coisa, lei municipal não é Deus, e só porque a Câmara e a Prefeitura aprovaram leis, não significa dizer que essas leis sejam corretas ou que elas não tenham sequer uma constitucionalidade questionável. Dizer uma coisa bem clara, quando a gente fala que não tem o que fazer porque dá como fato consumado, como o professor Dalmo fez, em outras ocasiões já falou que não podia fazer nada, o que eu fico me perguntando é o seguinte: existe uma lei federal que tem mais de 10 anos, que é o Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade, ele estabelece regras básicas que todos os municípios têm que observar. Ali no artigo 2º existem 17 mandamentos para a política urbana nesse país. Dentre esses mandamentos, eu vou citar só um, que diz o seguinte, que a ordenação e o controle do uso do solo tem que ser feito de forma a evitar distorções do crescimento urbano.
e que também tem que evitar a poluição e degradação ambiental, e que tem que também evitar a instalação de empreendimentos que possam funcionar como polo gerador de tráfego sem a previsão da infraestrutura correspondente. O que, se você bota o olho, qualquer leigo que põe o olho em obras como essa, a gente vai ver que está ferindo essas diretrizes. Então a lei municipal que permite que isso aconteça, ela está contra a legislação federal, e até hoje não foi respondido aqui como é que se legisla nessa cidade sem considerar as diretrizes da política urbana, tá? Então, para finalizar e não ficar só no discurso, vou somar, em termos de proposta, que a gente lute pela revogação dessa lei. Segundo, que a gente exige explicações sobre por que essa lei foi elaborada e, sobretudo, com relação à constitucionalidade. E, finalmente, a minha maior preocupação nesse momento, a maior preocupação, eu tenho em determinados momentos eu posso dizer que eu tenho a infelicidade de trabalhar com planejamento urbano, porque no exercício da minha função profissional, eu já acompanhei mais de 20 planos diretores, que a novela é sempre a mesma. O plano diretor fica pronto, aí ele fica lá parado na Câmara Municipal e o plano atual continua em vigor. E a minha dúvida é a seguinte: o que é que vai acontecer enquanto esse plano diretor que o professor Dalmo promete, em uma cidade com 2 andares, um Rio Tavares com 2 pavimentos, etc., mas o que é que vai acontecer enquanto essa lei estiver vigorando? O que é que vai acontecer? Qual é a garantia? Isso eu peço que fique registrado, que a Câmara Municipal dos Vereadores perguntem à Prefeitura que providências estão sendo tomadas para que o processo de planejamento urbano que ela mesma está fazendo vai ser garantido. Porque daí a pouco, entre tramitação plano, que beleza, passa 2 meses, está aprovado, está cheio de prédio aí, já com base na lei anterior. Então essa lei não serve mais, ela está caduca, ela não condiz à realidade. Portanto, revoguem e nos blindem para que o plano diretor seja respeitado, um novo plano diretor. Seria isso, desculpa a demora, mas é porque a falta de espaço para discutir isso na cidade é tão grande que...